Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos a conversa com o professor Javier. Professor, o que é cristalografia? Bom, a cristalografia é uma área da ciência que estuda, digamos assim, os cristais, tudo que seja sistemas periódicos, e utiliza radiação eletromagnética ou elétrons ou nêutrons para estudar a parte mais íntima da matéria. Você consegue ver e estudar a matéria a nível atômico, certo? Então, a cristalografia estuda tudo aquilo que, digamos, difracta. Para isso você precisa de alguma coisa periódica, como um cristal. E isso serve tanto para estudar, por exemplo, materiais, desenvolver novos materiais para um foguete, ou para desenvolver uma prótese ortopédica para a medicina, ou tratar de desenvolver um fármaco, ou tratar de encontrar novos medicamentos, cura de enfermidades, ou tratar de entender materiais para a indústria automotriz, por exemplo. Tudo isso envolve de uma forma ou outra a cristalografia. 2014 foi determinado pelas Nações Unidas como o Ano Internacional da Cristalografia, e a partir desse ano se fez todo um esforço internacional para a divulgação da cristalografia em outras áreas e a ampliação da formação de recursos humanos e acesso de pessoas e pesquisadores de diferentes áreas que normalmente não teriam acesso a esse tipo de coisas, não? Como países do terceiro mundo, países tanto da América Latina como África, como Ásia. E o Brasil está contribuindo muito nessa parte, dando apoio para esses países e colaborando com muitos desses países, tratando de ajudar a inserção da ciência através da cristalografia. O senhor pode contar para a gente um pouco da sua pesquisa? Claro. Basicamente, o que a gente estuda são amostras sólidas, né? Então, a ideia é que a gente consegue ver as moléculas, os átomos, a nível molecular. Então, enxergando isso como se fosse, digamos assim, um supermicroscópio. A gente consegue ver a nível molecular, saber qual é a distância deles, como eles estão conformados. A partir dessa ideia, a gente consegue modificar essas moléculas, como essas moléculas se interagem entre si, de tal maneira que o novo material que a gente desenha tem aquelas propriedades que a gente procura, né? Ou seja, a gente desenha esses materiais para que eles tenham aquelas propriedades que a gente tem. Nós basicamente estamos trabalhando em 4 áreas, né? Uma delas é a parte de desenho de insumos farmacêuticos. Quando eu digo insumos farmacêuticos, são medicamentos daqueles que você consegue na farmácia, né? Que qualquer das farmácias que você tem por aqui, você vai comprar aqueles medicamentos daí. O desenvolvimento de medicamentos é uma coisa que tem que ser contínua, desde o ponto de vista de melhoramento do produto, abaratamento de custos e também o que é chamado de farmacovigilância. A Anvisa faz um trabalho muito grande para controlar que os medicamentos que estão hoje no mercado sejam aqueles que se correspondam com os mais altos estándares para cuidar da saúde da população. Então, uma das coisas que a gente faz é desenvolver novas formas desses medicamentos, de tal maneira que tenham melhores propriedades farmacêuticas, sejam mais estáveis e sejam mais fáceis de produzir na linha de produção da indústria farmacêutica, né? A ideia é ter patentes que sejam brasileiras, de medicamentos que sejam brasileiros, de tal maneira que a gente consiga ter melhores medicamentos com mais baixo custo, para tratar algumas enfermidades que são próprias aqui do Brasil, como são Mal de Chagas, as ermitases,
problemas como a leishmaniose, problemas como a filharose, que são problemas bem do países como o Brasil e que normalmente são chamadas doenças negligenciadas, porque as empresas não contribuem muito a essa área, pois são áreas que relativamente que atingem uma população mais pobre, uma parcela mais pobre da população, então eles não têm muito interesse econômico. Então aí entra a universidade com esse caráter de ter que trabalhar nisso daí. Outra das nossas linhas é com minerais brasileiros. A ideia é caracterizar os minerais brasileiros. A gente não pode explorar as coisas que a gente tem, os recursos que a gente tem, se a gente não sabe o que temos, né? Então a ideia é estudar os minerais próprios do Brasil e tratar de contribuir então a parte do desenvolvimento na área de mineração aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente já descobriu da ordem de 10 novos minerais brasileiros nos últimos 15 anos, né? O Brasil é um dos grandes produtores de minério do mundo, porém, se você vai no catálogo internacional, o número de minerais tipicamente brasileiros é muito pequeno quando comparado com a importância de nosso país nessa área. Isso porque o nosso país não foi muito, não está investindo muito nessa parte, nessa área, em tratar de entender o que a gente tem, como está distribuído e como a gente pode aproveitar esses recursos melhor, né? Então, por exemplo, um caso típico disso daí são as terras raras. Terras raras são uns compostos que poderiam ser bastante complicados, mas é tudo que tem eletrônico, tudo que tem uma tela, tem um computador, um celular, qualquer coisa eletrônica utiliza terras raras. Só que o único produtor de terras raras do mundo é a China. No meio de uma guerra comercial como nós temos hoje entre Estados Unidos e a China, não é muito conveniente depender só de um produtor. Então o Brasil tem dentro de nossas colaborações, temos descoberto novas terras raras na Amazônia. E isso impulsionaria muito a produção desses minerais e o comércio internacional daqui do Brasil. Outra das áreas que a gente trabalha é na parte de chamados metalofármacos. A ideia é que a gente desenvolve novos medicamentos, aí sim são novos futuros medicamentos, onde tem que ser realizados testes clínicos mais avançados, mas são medicamentos que serviriam para a cura de enfermidades tipo câncer. Então, a gente está trabalhando bastante com medicamentos para o tratamento do câncer, né? Utilizando metais como carregadores desses medicamentos, e o que potencializa a atividade desses medicamentos, né? Então, se está trabalhando bastante nessa área. E, por último, a gente está trabalhando em uma área chamada de redes metalorgânicas. Essas redes metalorgânicas basicamente são tipo esponjas bem porosas que são desenvolvidas para atrapar outros minerais, né? Então servem para detectores ou para absorver gases do meio ambiente, por exemplo, aquela questão de o efeito estufa, né? Aquele o aquecimento global, do aumento da concentração do CO2 no meio ambiente. Então, se a gente conseguisse atrapar, pegar, concentrar ele daí, de tal maneira a gente conseguiria reduzir, filtrar o ar e reduzir esse problema. Ou, por exemplo, utilizar isso para absorver, decontaminar águas, né? Em populações que são
longe dos centros comerciais. Ou, por exemplo, obter água do meio ambiente, né? Em um lugar como o sertão nordestino, se você consegue tirar água do meio ambiente, pelo menos para que as pessoas consigam tomar com uma mochila, por exemplo, você conseguiria resgatar água do ar, e isso permitiria, como se chama? Por lo menos acceder a áreas ou ajudar as pessoas que estão naquelas áreas. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.